Olá, estamos em nosso portal Ternura de Notícias e recebemos a presença da psicóloga Thalita Del Toto, ela que realiza atendimento da criança e da família, mais uma vez hoje em nossos estúdios. Thalita, bem-vinda para falarmos sobre comportamento. E o assunto de hoje, criança dormindo na cama dos pais. Aliás, deve ter muitos casos onde as crianças dormem na cama dos pais enquanto bebês, enfim, na idade aí de crescimento, não é mesmo, Thalita? Oi, Dani, é um prazer estar aqui novamente e realmente é algo que acontece com muita frequência, né? Então, assim, muitos pais perguntam, muitos pais questionam, muitos pais trazem essas questões para a clínica, né? Ah, então, mas o meu filho ainda dorme na cama com a gente, a criança ainda está dormindo com a gente. E é uma dúvida muito recorrente assim, pode dormir na cama, não pode dormir na cama, é adequado a gente deixá-lo ali no quarto junto conosco? Então, aí a gente vai estar falando um pouquinho sobre isso hoje, para estar esclarecendo algumas dúvidas e para estar orientando os pais em relação a esse assunto. Bom, mas é legal dormir na cama com os pais? Para a criança é legal, é super legal, principalmente nos primeiros anos de vida, né? Normalmente porque existe uma dependência muito maior dessa criança, em alguns momentos essa mãe está amamentando, então até por conta do cansaço físico que exige dessa mãe o cuidado da criança, eles acabam trazendo essa criança para o quarto, acabam trazendo a criança para a cama, mas é importante a gente entender assim, o porquê dessa criança estar na cama do casal. Qual que é a função dessa criança ali na cama? Ela está ali só por estar ali, por ter um momento família, que o casal acredita que é importante esse momento junto, ou ela está ali por algum outro motivo que não seja saudável, nem para ela, nem para o casal. Está certo. Neste caso, é importante que a criança desenvolva a capacidade de dormir no quarto dela, na cama dela, Thalita? Sim, é importante sim. Então, quando a criança ela consegue dormir no quarto, ela desenvolve uma capacidade de ter uma segurança maior, ela tem uma autoconfiança e isso permite que ela se desenvolva com mais qualidade. Muitos pais, eles deixam a criança ali no quarto porque para eles, enquanto eles não desenvolvem uma rotina com essa criança de ir para a cama dela, então alguns pais deixam que a criança durma no quarto deles e aí depois que ela dorme eles levam para o quarto. E algumas vezes todo mundo está muito cansado e a criança acaba ficando junto com esses pais ali no quarto. Nesse contexto, né, isso não prejudica o desenvolvimento da criança, mas a gente vai protelando o tempo dela desenvolver essa habilidade de permanecer sozinha nesse ambiente dela. O que acontece também é assim, alguns pais, eles colocam a criança ali no quarto junto para dormir porque eles se sentem culpados por ter uma rotina muito grande de trabalho, por passar muito tempo fora, deixar essa criança muito tempo na escola, deixar essa criança muito tempo com outros cuidadores. E aí eles colocam a criança ali na cama para compensar um tempo que eles não têm com a criança durante o dia. E aí isso não é saudável. E o que é importante, então, os pais saberem sobre o filho dormir no quarto deles? É importante os pais saberem que quando a criança está dormindo, ela não está tendo um tempo de qualidade de convivência. Então, Estamos em né? repouso, não é Tá mesmo? todo Estamos mundo dormindo. dormindo. Então, quando ela consegue ir para o quarto dela, ela se percebe um indivíduo diferente desses outros que cuidam. Ela se percebe que ela tem um espaço que é dela, que é um ambiente que é dela. Ela percebe que ela está se desenvolvendo e ela cria essa sensação de segurança dentro dela, né? De estabilidade. Então, ela não fica estável porque não está no ambiente com outros adultos. Ela passa a entender que os pais estão no mesmo lugar, estão dividindo a mesma casa, mas que o quarto é um espaço especial e é dela, né? É importante que ela entenda isso. Quando os pais se sentem culpados por esse tempo que eles não têm com a criança de qualidade, o que a gente indica é um remanejamento familiar da rotina dessa família, para que exista um tempo onde, quando a criança estiver acordada, existe esse tempo de qualidade da família. Ou para ajudar essa criança a fazer uma tarefa, ou assistir um desenho junto à noite, ou brincar, dedicar uma hora desse final de dia para brincar junto, remanejar o final de semana dessa criança e estar mais presente na vida dela, mas aí é uma qualidade de tempo junto com a criança acordada. Eu acho que são sugestões importantes neste caso, que devem ser aí orientadas aos pais, que neste caso, muitos que estão nos acompanhando neste momento devem estar até se encaixando na situação, ou seja, o meu filho dorme, né, na minha cama e o que isso favorece ou prejudica, né, o desenvolvimento do nosso filho. Neste caso, tem mais alguma sugestão, Thalita?
Neste caso, é que os pais observem o porquê da criança estar ali na cama. Né? Existem crianças com 8 anos que ainda dormem com os pais, com 9, com 10, com 11, com 12, e aí vão sair do quarto dos pais quando já estão entrando na adolescência, porque a criança já não quer mais esse espaço, porque ela sente necessidade do espaço dela. Mas a gente vai prolongando esse tempo. Já teve né? casos que você teve pacientes onde... Existem muitas crianças hoje que dormem na cama dos pais, nessa idade assim maior, né? De 5, 6, 7, 8. E o que acontece muito é assim também. A criança está crescendo, ela está ocupando um espaço maior. A tendência é que um dos dois do casal tenha que sair da cama porque não vai caber todo mundo, né? Então, uma outra coisa que acontece com frequência, e isso é muito grave, e aí é onde eu chamo a atenção dos pais, né? Muitas vezes essa criança, os pais, antes mesmo dessa criança chegar, já estão vivendo um relacionamento conturbado, aí eles decidem ter um filho para tentar organizar essa relação de casal. Um filho, ele exige muito dos adultos que cuidam, então normalmente ele desestabiliza a relação casal, e aí o que vai acontecer? Esse casal vai se afastar ainda mais do que já estava afastado. E aí, para evitar esse tempo de contato junto de casal, para evitar esse momento de um diálogo sobre o que está acontecendo, para evitar esses confrontos, essa criança vai ficando ali na cama, ela vai permanecendo ali na cama e ela, na verdade, ela é usada como algo que une esse casal. Porque a gente evita falar do que não está bom e a criança está ali e a gente vai protelando, a gente vai empurrando com a barriga essa resolução desse problema casal. Então, esse seria um fator que pesa bastante e, em grande parte dos casos, é o fator preponderante que mantém essa criança no meio do casal, na cama do casal. Exatamente. Muitas vezes até a criança ela quer ir para o quarto, a criança ela mostra uma independência, ela mostra essa necessidade de querer ir para o espaço dela e não fica aqui com a gente, não fica com a mamãe, fica com o papai, vamos ficar aqui. Então, essa criança permanece nesse ambiente com uma função de manter uma relação. E aí isso é muito pesado para a criança, né? Então, a orientação que a gente oferece é assim, se percebe que essa criança está na cama por culpa, então vão procurar gerenciar essa culpa, vão procurar organizar esses sentimentos, esse tempo junto de qualidade. Se essa criança estiver na cama porque o casal já vem enfrentando uma crise no relacionamento, já vem com um problema de longa data e essa criança está permanecendo ali, então que esse casal tenha essa consciência de que precisamos de uma ajuda, precisamos procurar uma ajuda externa para resolver a nossa vida como casal, porque a criança ela não tem essa função. Ela nunca vai ter. Ferramenta, né, de soluções, na verdade. Exatamente. Ela é uma composição que faz parte da família, né? Ela é um componente da família e mais uma pessoa que está ali para unir. A proposta é justamente a gente unir. Neste caso, a gente vê que realmente tem muitos problemas relacionados à questão do casal e não da criança. Exatamente. Então, o convite para a gente refletir um pouquinho sobre esse assunto é justamente esse. O meu filho dorme no quarto com a gente, é adequado, não é adequado? Então, ter essa consciência que é importante para a criança, ter o espaço dela e desenvolver essa autonomia e ter essa consciência também. Qual é o motivo pelo qual nós mantemos a criança no quarto? O real motivo, né? Para a gente não ficar se iludindo e também usando a criança como uma ferramenta nessa união de um casal que precisa de outros recursos para poder se manter como um casal. Obrigada, Thalita, pela sua presença. Mais uma vez aqui falando sobre comportamento. A psicóloga Thalita Andrade Del Torto pode atender você, levar aí mais orientações, informações sobre este assunto. Ela que realiza atendimento da criança e também da família. Atende no seu consultório no Jardim Planalto. Pelo fone de contato, você pode agendar aí um horário pelo DDD 16 99158 4014. Obrigada, Thalita. Eu que agradeço.